Agora vamos entrar na nossa mensagem de hoje, pessoal, dando sequência ao estudo, Gálatas capítulo 5, versículo 22. Pastor, nós vamos hoje estudar mais uma parte do fruto do Espírito Santo? Sim. E hoje está muito importante e também pesado, tá, pessoal? Mas fica tranquilo que vai dar para todo mundo entender. Coloca a mão no seu coração. Jesus, obrigado. Já ouvimos aqui nessa primeira parte que às vezes o Senhor até permite a gente perder para a gente varrer, meu Pai, para a gente acender a lâmpada e para a gente encontrar. Jesus, nós vamos estudar hoje mais uma parte do fruto do Espírito, que o total, meu Pai, é um total de 9 partes. Nós iremos estudar mais uma hoje. E nós iremos aprender. O que eu peço ao Senhor é que o Senhor não deixe, meu Pai, essa pessoa sair sem aprender. Que o Senhor fale conosco, que não fale o Antônio Júnior, que não fale o homem, que não fale o eu, meu Pai, ou qualquer outro tipo de sentimento contrário à Tua vontade. Mas que fale o Teu Espírito, pois o Teu Espírito, meu Pai, vivifica a nossa vida. Amém? Agora vamos melhorar. Bom dia! Bom dia! Diga para quem está perto aí, bom dia! Bom dia! Diga assim, se prepare. Hoje o pau cai a folha. Fala aí. Gálatas capítulo 5, versículo 22 diz assim, ó. Mas o fruto do Espírito é amor. Não vou repetir porque já estudamos. Pastor, mas eu não vi. Entra no meu Facebook que tem lá. É só você voltar nos domingos que você vai encontrar, tá bom? Amor, gozo, que é alegria, paz, longanimidade e hoje o que, igreja? Não leia mais aí. Tem gente que confunde benignidade com bondade. As palavras, elas são sinônimos, quer dizer, uma parece com a outra em algumas funções. Mas, biblicamente falando, essas duas palavras têm significados bem distintos, pessoal. Quando é que eu preciso entender? Como eu preciso entender? A pessoa má, ela pode fazer bondade. Você vê muitas pessoas aí que não respeitam a esposa, que não respeitam o próximo, de vez em quando postando foto aí, entregando cesta básica, comendo pastelzinho de feira com o pessoal na feira e fazendo cara feia. Não estou fazendo alusão a ninguém, mas você entende quando você quiser. Mas benignidade não tem nada a ver com isso. Benignidade tem a ver com caráter. Benignidade, pessoal, de uma certa maneira, nem todos podem ter. Você sabe por quê? Ter benignidade ou ser benigno. Porque benignidade, pessoal, ela tem a ver com caráter. Somente aquelas pessoas que já adquiriram o caráter de Cristo, elas conseguem, de uma certa maneira, demonstrar benignidade. Pastor, mas por que o senhor está falando isso? Porque no próximo domingo, eu não vou falar hoje, nós vamos estudar sobre bondade e não tem nada a ver, biblicamente falando, com o significado da palavra benignidade. Embora alguns que eu respeito dizem que é a mesma coisa, mas não é. Seria perca de tempo do apóstolo Paulo citar duas partes do fruto, que na verdade seria uma só. Então cada uma tem um significado distinto. Bondade é a atitude que uma pessoa boa ou ruim pode demonstrar. Benignidade não, é o caráter daqueles que já são selados pelo Espírito Santo de Deus. Não precisa abrir. Eu vou te provar que Deus pede de qualquer um de nós benignidade, pessoal. Pastor, então quer dizer que é caráter, atitude? Você vai entender já já. Olha para a tela, por favor. Coloca para mim, filho, Miqueias, capítulo de número 6, versículo 8. Mas coloca na ACF. Você viu aí que é na ACF, filho? Coloca, exatamente. É isso aí. Obrigado, filho. Olha ali para a tela, ó. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratique a justiça e ames o que, igreja? É pedido do Senhor. Ô homem, o que Deus pede verdadeiramente do Senhor? É que você pratica, está escrito ali, ó, a justiça, que é praticar a palavra, mas que ames a benignidade. Pastor, então tá bom. O senhor tá falando algo hoje assim, que benignidade é caráter e tal, mas o que eu posso entender? A primeira coisa que você vai ouvir agora, a benignidade, pessoal, quando você a tem, você sempre vai procurar o bem-estar do próximo. Vamos lá? João, capítulo de número 19, versículo de número 25. Quando você tem benignidade, quando você procura o bem-estar do próximo, a pessoa benigna é que importa com o sentimento do próximo, do outro e por aí afora, e sente aquelas mesmas dores. Já a bondade não. Bondade é uma atitude de ajudar alguém, às vezes, sem intenção nenhuma de sentir a dor do próximo. João, capítulo de número 19,
versículo de número 25. Olha o que Jesus nos ensina. Jesus era um homem benigno, pessoal. Ele se preocupava com o bem-estar do próximo. E eu já estou avisando, para você não achar que eu estou jogando piada para alguém aqui, mas hoje Deus vai puxar a orelha nossa aqui, viu, pessoal? Hoje Deus vai puxar a nossa orelha. Nem todo mundo é benigno, embora muitos são bondosos. Bondade, atitude, benignidade, caráter. Caráter de Cristo. Você se assemelha ao caráter do Senhor. E quem é benigno sempre vai se preocupar com o bem-estar do próximo. Vamos lá? Capítulo 19, versículo 25 diz assim, ó. E junto à cruz de Jesus estava a sua mãe, a Maria, e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Jesus estava ali crucificado, provavelmente você já sabe da história, Jesus foi preso, aquela coisa toda, apanhou muito e tal, foi colocado ali, cravaram os pregos e tal. E aí Jesus então crucificado, próximo da cruz, existiam ali mais duas, né? Duas pessoas também crucificadas ali junto com ele, mas estava a Maria, a irmã da Maria, essa mulher aí, também chamava Maria, né? A irmã de Maria, a outra Maria e a Maria Madalena. Elas estavam perto da cruz, vendo o sofrimento do Senhor. Irmãos, Jesus estava sofrendo, não esqueça que ele sofreu como homem. A ciência tentou explicar, mas é complicado tentar explicar. A dor que Jesus sentiu, aquela do filme Paixão de Cristo, sabe, que até teve gente que até morreu vendo-se, aquela dor ali ainda, aquilo ali que o ator ele sofre, ainda não é, meu irmão, nem a metade do que o Senhor sofreu. Só para você ter uma ideia, mais para frente aí ele vai pedir água, alguém lembra o que eles fizeram? Mas deram vinagre no quê? Quem lembra? No que deram vinagre? Mas esponja num caniço. Alguém sabe para que era usado esse caniço? Eu já preguei aqui. Os banheiros do Império Romano, todo mundo sentava um do lado do outro para fazer a necessidade. E ali depois eles limpavam, se higienizavam com esse caniço, com a esponja, embebedado ali depois no vinagre. Foi isso que eles colocaram para Jesus. Passou sério, sério. Todo o sofrimento que Jesus tem, olha como é ser benigno agora. Olha o que Jesus vai falar. Ó. Já sei, vai pedir para perdoar, nada disso, irmão. Lá na frente ele fala, olha o versículo seguinte, ó, por favor. Ora, Jesus vendo ali a sua mãe e que o discípulo a quem ele amava, pessoal aí, a Bíblia fala também, né, o João, estava presente, disse à sua mãe, olha o que ele vai falar para a mãe dele, mulher, eis aí o teu o que, igreja? Peraí, ele apontou para ele? Ele apontou para João. Quer dizer, mãe, agora a senhora não vai ser mais a minha mãe aqui. Agora quem vai ser o teu filho, ó? Calma que você vai entender. Ele. Olha o versículo seguinte. Depois disse ao discípulo, eis aí o que, igreja? E desde aquela hora o discípulo a recebeu aonde? Depois do ocorrido, quem que começou a cuidar de Maria como mãe? Peraí. Jesus, olha para mim aqui. Olha para o pastor, humanamente falando, no sofrimento. Ele tinha que se preocupar mais com o seu sofrimento ou com o cuidar da mãe dele depois da morte dele? Humanamente falando, era com o seu sofrimento. Pois é, a benignidade te faz esquecer até as suas dificuldades para olhar a dificuldade do próximo, irmão. Jesus, ele estava falando assim, mãe, agora é o seguinte, a senhora vai ser cuidada não por mim mais agora, tá? Agora quem vai cuidar da senhora é o João. E desde aquele dia o João começou a levar a Maria para dentro da sua casa para tratá-la como uma mãe honrosa deve ser tratada. Jesus indo, sofrendo, sentindo dor, e ainda ele tirou um tempinho para mostrar a benignidade. O que isso tem a ver comigo, com você? Tem gente que está aqui, pessoal, que não está nem aí para o bem-estar do próximo, irmão. Eu vou mais além, se morrer hoje, ao invés de deixar a herança, deixa a dívida para a família. Nem um caixão sequer, o dia para comprar um caixão, vai deixar. Aí vai ficar dependente de colocar aquele caixão de sei lá o nome, caixote de verdura. Tem marido que nunca se preocupou com o bem-estar da esposa, irmão. Estou falando para você como homem de Deus. Nunca pagou nem sequer uma previdência. Eu não estou falando aqui que você tem que pagar INSS ou pagar outra coisa, porque cada hora aparece um investimento. Eles têm que tomar cuidado com esse negócio, vaza fora de coisa que duvidosa, irmão. Mas olha para o pastor, se eu hoje viesse a óbito, minha esposa teria uma pensão para ela poder viver. Eu sempre me preocupei
em contribuir, mas não para mim, irmão. Para contribuição, com todo respeito, irmão, para ela, para os meus filhos, netos, o que for. Mas tem gente que não se importa por isso não, pessoal. Me desculpa a sinceridade. Jesus, olha para o pastor aqui, ele quis mostrar para nós que a dor do próximo, o bem-estar do próximo sempre virá em primeiro lugar, pessoal. Tem gente que não se preocupa, com todo respeito, com o bem-estar do outro. Jesus estava, presta atenção, irmão, estava ali, estava sentindo dor demais, irmão. Deus, a Bíblia diz que houve uma separação. Deus meio que ficou sem responder. Ele falava assim, meu Deus, por que me desamparaste? Quer dizer, o pai não falava com ele. Deus queria ver se o mesmo propósito que ele deu para Adão iria fracassar novamente. Foi por isso que Deus permitiu que Jesus sofresse tudo aquilo ali. Porque ele já tinha se frustrado com Adão. E Jesus ali firme, dando para nós, mostrando para nós o caráter benigno. E ainda ele ali, eu imagino o Pedro que já estava ali mais ou menos ali perto, ali olhando de longe, fala, pô, o cara está morrendo e pede para o outro cuidar da mãe dele. Uma visita que eu fiz, pessoal, me marcou. Uma irmã pediu para... Aí a gente começou a visitar, ela estava com câncer. E eu lembro que a última visita que eu fui fazer para ela, no Hospital AC Camargo, estava ela e o irmão dela, assim. E ela, o médico já tinha desenganado. Falou, ó, ela não passa dessa semana. E aí o irmão dela veio, conversou comigo, eu fui orar por ela, ela olhou para mim e falou assim, ô pastor, sorrindo, irmão, toda amarela, porque era na parte ali hepática. E ela falou assim para mim, pastor, ora por ele, porque ele está precisando muito de oração. Aí o irmão falou para ela assim, mas mana, quem está precisando de oração não sou eu agora, é você. Ela falou assim, você acha, se eu fechar o olho agora eu sei para onde eu vou. Se você fechar o olho agora, você não sabe para onde você vai. Meu irmão, benignidade é o caráter que te faz, olha para mim, se preocupar com o bem-estar do próximo. Tem gente, irmão, que não deixa a mulher trabalhar, que eu não sei que negócio é esse, irmão. Pastor, mas eu aguento bancar. Você está de parabéns. Mas você não está sendo bom para sua esposa não, irmão. Você sabe por quê? Porque se no dia de amanhã você cair em dificuldade, quem é que vai segurar o boi pelo chifre? Mas, pastor, por que o senhor está dizendo isso? Pessoal, para quem não sabe, meu pai ele era um contador, tinha um escritório de contabilidade, e nós tínhamos uma vida muito boa, muito próspera. E quando meu pai morreu, a minha mãe, sem estudo, teve que trabalhar em 3, 4 lugares em casa de família e levar comida na sacolinha branquinha, que é a sacolinha que o pessoal como filme, para a gente comer, porque não tinha um estudo, não tinha uma formação e não tinha nem um INSS sequer pago, irmão. Pastor, mas sua mãe conseguiu dar a volta por cima. Mas olha para o pastor, poderia ter sido diferente, né, pessoal? Tem gente que não preocupa com o bem-estar do próximo. Não preocupa. Está devendo a pessoa, sabe que a pessoa está apertada e não tem coragem de pagar. E tem condições de pagar, irmão. Eu tive que conversar com uma pessoa, na época da pandemia, um pouco mais sério, um empresário. Pastor, aproveitar agora que entrou a pandemia, eu vou mandar todo mundo da empresa embora e o governo está... Eu falei, rapaz, mas por que você tem... Não, pastor, eu tenho até condição, mas eu vou aproveitar esse momento para poder, né? Eu falei assim, irmão, você está falando isso para mim mesmo ou você confundiu o que você está falando com o cara do boteco? Amigo, não faz isso não, amigo. A Bíblia nos ensina que eu tenho que amar ao meu próximo como a eu mesmo, como a mim mesmo. E eu tenho que querer para o próximo aquilo que eu quero para mim. Fui fazer um dia desse atrás uma oração no aniversário e o amigo falou para mim, pastor, você acredita que o dono dessa churrascaria aqui colocou todo mundo aqui, arrumou um lugar para todo mundo morar na pandemia e não mandou embora e ainda deu R$800 de ajuda de custo para cada um? E olha para mim, eu não conheço a pessoa, mas às vezes, olha para mim, talvez nem da igreja mas é mais crente do que muitos que estão dentro da igreja, irmão. Que quer passar a perna no outro, que quer de todas as maneiras olhar para si. O nosso reino, nada. O Jesus aqui, ele deixou bem claro para mim e para você que não adianta a gente falar que a gente é de Deus. Se a gente não tem benignidade, se a gente não preocupa com o bem-estar do próximo, por todo respeito, a gente só tem título, mas de atitude a gente não tem nada. Eu falei do marido preocupar com isso, mas não quero que você entenda o pastor errado, irmão. Eu não tenho nada a ver com a sua vida. Se você, irmão, não quer trabalhar, quer ficar em casa o dia todo só no zap e pronto, tá tudo certo, irmão. Mas se o marido um dia falecer, passar por aperto, olha para mim, até a senhora levantar, vai demorar um pouco, hein?
Não, pastor, eu amo meu filho, mas não corrige o filho. Você não ama, você não preocupa com o bem-estar do seu filho. Seu filho vai crescer, vai te colocar no asilo, viu? É complicado. Lá na frente eu vou falar sobre correção. Mas quem se preocupa com o bem-estar do próximo, sempre será abençoado. Gênesis 24, versículo 15. Não, pastor, eu estou fazendo um bem tremendo para minha esposa. Eu falei, mas por quê? Não, pastor, minha esposa lá em casa não pega nada, não faz nada. Tem até uma empregada para ajudar, mas ela trabalha. Não, pastor, e tem uma empregada ainda? Rapaz, eu sei lá, acho que eu vou pedir você em casamento. Pô, você é doido, pai? Aí fica igual a Dondoca, irmão. Não posso lavar não, porque estraga a minha unha. Ah, rapaz. Aí coloca aquela unha parecendo um gavião carcará. Como é o nome daquela unha que tem? Como é que é o nome daquela unha agora, irmãs? Unha de gel? Vendo? Olha para o pastor, gente. Olha, deixa o pastor explicar para alguém não ficar triste comigo. Olha para mim. Se o marido tem condições, olha aqui para mim. Olha para mim. Ótimo, irmão. Tá por quê? Porque tem muitos, olha para mim, que não deixa a mulher fazer as coisas nesse sentido, mas paga para a mulher um estudo, paga para a mulher uma contribuição, tem um bom seguro de vida, mas não essa questão só de morte. E se você, marido, cair em dificuldade? Não sou eu que falo isso não, gente, é a Bíblia. A Bíblia diz que quem não trabalha não o quê, igreja? Aí o cara chega em casa e ainda está com teia de aranha até na pia, irmão. Irmãos, uma vez eu tive que enfiar no meio de um caso aí de casamento aí para ajudar, que o cara queria separar da mulher de qualquer jeito. Irmão. Mas a culpa foi dele. Ele ficava assim, igual esse jeito que eu estou falando contigo. Ele não deixava, mas não incentivava a mulher a nada. Aí um dia ele falou assim, nossa, eu estou com vontade de comer umas empadas. Ela falou, compra. Aí ele falou assim, não, com vontade de serviço eu levo. Aí ele passou num negócio que vende esses salgados e comprou aquelas empadas, né? De frango, assim, bonitas demais. E chegou e falou com ela, prepara aí pra gente. A empada, ela tinha que assar. Sabe o que a mulher fez com a empada? Fritou. Nossa, aquilo voa empada. Deixa pra lá. Aí você tem que ficar resolvendo BO, irmão, que você não tinha que resolver, irmão. Não, eu tô falando para você como homem de Deus. Já vi casos na igreja, irmão, de gente separar por causa de batata frita. Tem gente que acha que é um absurdo, mas Deus sabe que é verdade, irmão. Pastor, não, minha mulher fica assim. Então tá bom, incentiva ela a fazer alguma coisa. Dá para ela um estudo, irmão. Paga para ela uma faculdade. Pastor, mas ela não quer. Ela não quer nada. Eu falei, ih, rapaz, agora já era. Diz que burro velho não aprende a marchar, né, irmão? Deixa pra lá. Mas incentiva, irmão. Paga para ela alguma coisa ali todo mês ali, ó. Vai ali, porque ao menos se cair na dificuldade, ela tem onde retirar, irmão. Mas não mete o pau também no seu dinheiro com outras coisas, não, irmão. Procura ter tesouros particulares, que se houver um momento de crise, você não passa dificuldade. A benignidade é você se preocupar com o bem-estar das pessoas. Mas, pastor, aí o que eu ganho disso? Não é só quem está recebendo? Não. Presta atenção no que você vai ler agora, ó. E sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido de Betuel, filho de Milca, mulher de Naó, irmão de Abraão, saía com o seu cântaro sobre o seu ombro. Meu irmão, esse servo aqui é o servo de Abraão. Abraão falou com ele assim, ó, o seguinte, você vai até a terra dos meus parentes e eu preciso que você escolha uma esposa para Isaac. Isaac já está na hora de casar e eu já estou perto de partir e a Sara também, aquela coisa toda. Vai lá e procura. E esse servo, ele saiu orando. Ele saiu orando falando assim, ó Deus, o Senhor vai ter que me mostrar quem eu vou ter que escolher, meu pai. E se essa pessoa for benigna comigo, dê água para eu beber, dê água para os meus camelos, e eram muitos, também beberem, olha, essa é a pessoa escolhida. E aí, quando ele está acabando de falar, aparece a Rebeca, donzela, meu irmão. Olha aí, ó, era muito formosa à vista, virgem, e a quem o varão não havia conhecido. E desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Atenção agora. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse, ora, deixa-me beber um pouco de água do teu cântaro. Olha o que essa mocinha ela vai fazer, meu irmão. E ela disse, bebe, meu senhor. E apressou-se. E abaixou o seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe o que, igreja? Peraí. Ela tinha obrigação de dar para ele a água. Mas olha para mim, o benigno não faz por obrigação. Ele faz pelo caráter de Cristo. Não estou jogando piada para ninguém. Mas às vezes a igreja está passando uma luta
e a situação não está boa, e aí o pastor fala, Deus toca no coração da pessoa para fazer, muitas vezes ela passa no ouvido e entra no outro como se não fosse ela. E muitos, não estou jogando piada para ninguém, muitos não, e um ou outro, quando faz, ainda faz por obrigação. Vai devolver o dízimo, tem que devolver o dízimo, né? Você já viu, né? Benignidade não é obrigação, é o seu caráter. O seu caráter, ele te pede para ser assim, irmão. Ele te pede para ser assim. E ela foi e deu água de beber. Agora, olha o que vai dizer, ela vai falar, ó. E acabando ela de dar de beber, disse, tirarei também água para os teus, o que, igreja? Até que acabem de beber. Peraí, olha para mim. Ele pediu água para o camelo? Ele pediu água só para quem? Só para ele. Mas ela deu só para ele a água? Ela deu também para quem? Olha para mim aqui. Meu irmão, olha para o pastor aqui. Não entenda o pastor aqui errado. Mas quando a pessoa é benigna, ela faz muito além, irmão. Não estou falando de dinheiro agora, não é isso. Mas para que segurar a pessoa, você que é empresário, que a pessoa está... Você sabe que a pessoa tem um objetivo de ir para outro lugar. Por que você está segurando a pessoa, irmão? Por que você está segurando, irmão? Retendo o que é bom, irmão. Eu fico pensando, irmão, não entenda que o pastor é errado, não. E aqui não é discurso político isso aqui, não. Mas, irmão, você vai fazer um negócio lá na sua casa, você leva o último pratinho, o resto pro porteiro. Você acha que o porteiro está passando fome, irmão? Você se preocupa tanto, leva o primeiro, irmão. Ou melhor, nem levar só para levar o último, porque é tanto de carne, tudo ponta, tudo queimado, as asas aparecendo que tá assim, ó. Acho que o cara passa fome, irmão. Não, aí sobrar um pedaço de bolo, eu vou levar. Sobra, irmão. Meu irmão, olha para mim, benignidade faz você agir além. Ó, bebeu? Você tem camelo aí? Não, não esquenta a cabeça não, que eu vou tirar. Irmão, uma menina tira água. Você sabe quantos litros, quantos dias... Alguém sabe quantos litros cabe num bucho de um camelo? De água? Hã? Ninguém sabe? Nem eu. Brincadeira, calma. O camelo ele fica 11 dias sem beber água, meu. O acúmulo é tão grande, que ele bebe água de uma vez, que ele fica 11 dias sem beber água. Olha para mim. E eram muitos, hein? Em nenhum momento ela foi lá encher água. Mas que tanto de camelo aqui. Ai, meu Deus. Ai, esse camelo é 15 camelos, bebe manga. Benignidade, irmão. Bem-estar do próximo. Sabe? E apressou-se e vazou o seu cântaro na pia. E correu outra vez ao poço para tirar água. E tirou para todos os seus o que, igreja? Vai lá, 21. E o varão estava admirado de vê-la, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. Atenção agora. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o varão um pendente de ouro de meio ciclo de peso e 2 pulseiras para as suas mãos, do peso de 10 ciclos de que, igreja? Olha para mim aqui. Só isso basta. Ela casou depois com Isaac. Ela foi tão feliz no casamento que ela era estéril. E o Isaac orou por ela anos para ela engravidar. O Isaac no Antigo Testamento é o exemplo de casamento perfeito que o Novo Testamento ele traz. O Isaac só casou uma vez, irmão. Ficou com ela pro resto da vida. Ela foi uma mulher extremamente feliz no seu casamento. Além de ser feliz no seu casamento, o que o homem agora deu para ela? Muito ouro, deu para ela joias, deu para ela uma pulseira para cada mão, que eram coisas valiosíssimas. Mas ela se preocupou com o bem-estar dele para receber algo em troca? A benignidade nunca faz você fazer algo esperando receber algo em troca, irmão. Você faz porque você sabe que a sua recompensa é de quem? É isso. Você não joga na cara. E eu vou te falar uma coisa. Eu já cheguei num período, irmão, que no início eu me machuquei muito dentro da igreja. Porque aí você orava pela pessoa, mandava mensagem, ligava, fazia visita, orava de madrugada, sentava a pessoa assim, falava assim não. Aí a pessoa... E no final, a pessoa crescer e falar, pastor, agora eu estou me desligando do ministério para ir para outro lugar. Olha para mim, eu me frustrei muito no início, irmão. Porque eu não consigo entender a ingratidão de determinadas pessoas, irmão.
Não, porque agora eu encontrei o ministério verdadeiro. Não, você encontrou o ministério mais falso do mundo. Porque o verdadeiro ministério é aquele que te leva a Cristo, não que te coloca contra outras pessoas, irmão. Sabe, aí você fica aí. Eu falo com a minha esposa, hoje eu não espero nada em troca, irmão, de coração mesmo. Porque senão você se frustra. A benignidade, ela sabe que a recompensa não vem do homem. A recompensa vem de quem, igreja? Pastor, já entendi. A benignidade, pessoal, também é promover o bem. Além de ocasionar o bem-estar, você sempre vai tentar fazer o bem em um ambiente que não está sendo legal. Marcos, capítulo de número 10, versículo 13. Minha esposa mandou aqui para mim, aqui para não ficar escondido. Ó. Um camelo, eu falei 11 dias, né, mas é isso mesmo. Sabe quantos litros que ele bebe em 13 minutos? 130 litros, tá? Em 13 minutos, ou seja, 10 litros a cada 60 segundos. Olha para mim aqui. Imagina a correria que ela teve que arrumar para dar água para aquele tanto de camelo, irmão. Na hora que ela acabava, já tinha mais. Olha para mim, benignidade, irmão. Não se sente obrigado, sabe? Faz por amor, irmão. E eu imagino que tinha um camelo ali que bebia mais do que o outro, aquele era guloso. 130 litros, irmão, de água. Aí a mulher pede você ir no mercado, você trazer uma garrafa d'água, você reclama, irmão. A mulher fala, não, compra água que acabou. De água. Aí vem reclamando, com 2 galãozinhos de 5, um de um lado do outro, irmão. Aí fala, por que eu casei? Por causa de pegar água, irmão? Pô. Leva o lixo lá. Leva lixo? Pastor, acho que o senhor está contando hoje, né, pastor? Ixi, você não sabe de nada. Mano. Aí depois começa as mensagens. Não manda mensagem, não. Não manda. Marcos 10, 13. Vamos lá. Marcos capítulo 10, versículo 13. Vamos lá, diz assim, ó. E traziam-lhe crianças, os discípulos, irmão, para que lhes tocassem. Não, os discípulos, as mães, os pais das crianças. Dá atenção dos discípulos. Mas os discípulos repreendiam aos que lhes o que, igreja? Meu irmão, olha para mim aqui. Eu acho que o melhor juiz, não estou falando agora da lei, mas o que mais mostra para a gente o caráter da outra pessoa é uma criança. É ou não é, gente? Sabe por quê? Pega o camarada e pede para ele bater na criança. A criança vai ir no colo dele de novo? Vai não, irmão. Até quando os pais veem o comportamento da criança em determinada pessoa, a pessoa fica até preocupada, sabe? Porque não sabe o que está acontecendo. Mas as crianças, elas tinham prazer de ir até Jesus. Já demonstrava o caráter que Cristo tinha. E aí os pais juntaram aquele tanto de pai e de mãe ali, e juntaram aquelas crianças para Jesus, irmão, para até Jesus, para que Jesus abençoasse as crianças. Quantos discípulos viram aquele tanto de menino, um correndo, outro tacando pedra, outro cuspindo, outro mordendo. E os discípulos, não. Esses demoninhos aí, desse jeito. Não vai falar com Jesus, não. Não sei porque eu estou falando isso aqui, irmão. Mas, não, sabe, ninguém precisa ser pai e ser mãe, mas, sabe, não gostar de criança, irmão. Sabe, a avó maltratando o neto, você é maluca, irmão? Você está precisando de umas 3 cintadas na orelha. E nem vem me falar, irmão, porque trouxeram aqui tanto de criança. Aí você imagina só, vamos supor, faça na sua mente agora, que uma criança ali era igual o Antônio Júnior quando era criança. A outra era igual o Petrônio. A Áurea era criança chata, que ninguém gostava de ficar perto. Não, verdade. Aí você imagina só, irmão, que é tanto de criança. Quando o Pedro, os discípulos, eles viram, não. Esse menino aqui não. Aqueles ali ninguém vai. Mas aqui é que está agora. Olha a benignidade, irmão. Olha a benignidade, ó. Versículo seguinte. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai vir os pequeninos a mim, e não os impeçais, porque tais é o reino de quem, igreja? Aí eu consigo entender aqui uma coisa muito importante. Não é porque é chato que eu vou deixar de ajudar, irmão. Não é porque
é uma pessoa que, sabe, eu tenho que fazer o bem sem olhar a quem, pessoal. Eu fui fazer uma visita, eu já contei isso aqui. Eu já contei uma vez. A gente estava acabando de fazer a visita, né? Aí o casal pediu para a gente orar na garagem assim, né? Aí eu estava junto com um auxiliar assim, a gente começou a orar. Quando a gente acabou de orar, vem a criança, irmão, a menina, muito esperta, de lá para cá com um litrão de cachaça. E eu vi que a mãe tentou para ela sair, né? Ela veio, mãe, pai, dá cachaça pro pastor. Aí o pai falou assim, tá vendo, pastor, dia que criança mente? Eu falei, Cuidado, criança, deixa para lá. Mas, pessoal, o benigno, ele é isso. E aí agora, pastor, mas eu tenho que deixar de corrigir? Não. O benigno, ele corrige para recuperar. Ele não corrige para ferir. Olha para a tela, não precisa abrir, que senão nós vamos ficar muito tempo aqui. Olha para a tela. Coloca na NVT, tá, filhão? 2 Timóteo aí, 2:25. Olha ali, ó. Instrua com mansidão aqueles que se opõem, na esperança de que Deus os leve ao arrependimento, e assim conheçam o que, igreja? Até para corrigir. O benigno, ele corrige para salvar. Ele não corrige para espanar. O pai, mas a mãe, benignos, eles corrigem os filhos, para os filhos ainda o amarem ainda mais, não para poder o filho o odiar, os filhos odiar ali. Eu não vou mentir para você, irmãos. A minha mãe me bateu muito quando eu era criança, não aconselhei um pai, a mãe, fazer isso. Minha mãe não tinha instrução da palavra. Mas olha para mim aqui, não teve um couro que a minha mãe me deu que eu deixei de amar a minha mãe. Pelo contrário, eu amei ainda mais a minha mãe. A correção, ô benigno, não é para ferir, é para poder simplesmente recuperar. Pastor, já entendi. Pastor, mas como eu sei se eu sou benigno ou não? Agora é mais um puxão de orelha. Meu pai. Mateus 4:23. A gente precisa ter esse caráter de Cristo, irmão. Procurar o bem, irmão. Bem-estar da pessoa. Promover o bem quando tudo ali está querendo que você promova o mal. Você é pacífico, irmão. Você é tranquilo. Você não bota mais lenha na fogueira. E você corrige para recuperar, não para ferir. Atenção no que você vai ler agora aqui. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, e os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os o que, igreja? Peraí, a Bíblia fala que as pessoas, elas queriam andar atrás de Jesus. Jesus atraía ou afastava as pessoas? Muitas vezes, nós só saberemos se nós somos pessoas benignas se eu estou atraindo ou se eu estou afastando as pessoas, irmão. O benigno, você tem prazer de ficar perto dele, irmão. Pastor, me desculpa a sinceridade. Tem gente que vai morrer velho, sozinho, irmão. Não porque os filhos não têm caráter apenas, que é o filho que abandona pai, por mais ruim que o pai e a mãe seja, tem que honrar pai e mãe. A questão de honrar pai e mãe é muito sério, pessoal. Você lembra que Jesus falou para Maria quando ela pediu para transformar água em vinho? Alguém lembra? Você viu o que Jesus falou? Assim, mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegado o quê? Não era chegada a hora, mas ele fez só porque a mãe estava pedindo. Porque ele sabia do mandamento de honrar pai e mãe. Ele não ia fazer aquele milagre ali, não era o momento. Mas ele fez porque a mãe pediu. Já que ela pediu, o Senhor me deu uma mãe, então eu vou obedecer. Mas é complicado o que eu vou falar. Tem gente que só afasta as pessoas dela, irmão. Na empresa. Não esquenta a moranga agora o que eu vou falar, mas tem que falar. Se está todo mundo contra você, será que todo mundo está errado, irmão? O benigno, ele atrai pessoas, pessoal. As pessoas têm prazer de ficar perto dele. Não, pastor, mas eu sou rodeado de pessoas, porque você banca todo mundo.
Faz um teste hoje, por favor, faz um teste hoje. Entra no seu Facebook, qual a rede social que tem mais gente? No Facebook. Entra no Facebook, no Instagram, onde você tem rede social. Escaneia uma conta de luz sua, mas escaneia uma cara. E coloca, fala, estou procurando amigos para me ajudar a pagar. Você tem prazer de ficar perto da pessoa que é benigna, irmão. Você sente prazer. Se não está assim, pode ser que, sabe? E tem gente que ela já se tornou uma pessoa que não é benigna no próprio casamento. A esposa já não tem mais prazer de ficar perto dele, irmão. E eu vou te falar uma coisa, rapaz, amigo, deixa eu te dar um conselho. Cuida bem das pessoas, porque amanhã a sua esposa que você tanto maltrata pode ser a que vai te limpar, viu? Benigno atrai as pessoas. As pessoas têm prazer de ficar perto dele, irmão. Aí onde você vai, ninguém fica. Você não tem amizade para nada, irmão. Ninguém, tipo assim, sabe? Sabe, aí você fica, não, pai, hoje o mundo está muito difícil, já não pode. Não pode mesmo não, irmão. Inclusive não tem ninguém que confie em você, irmão. Irmão, já tem coisas que amigos meus me pediram segredo que só Deus sabe, amigo. Por exemplo, conversa pastoral. Se a minha esposa me perguntar, ela vai ficar querendo saber, que eu não vou falar. É conversa pastoral, irmão. Para a pessoa voltar e ter confiança de conversar comigo novamente. Mas tem pastor que não. Tudo que os outros contam para ela, ela chega e... A pessoa dessa, irmão, só faça as pessoas dela. Você tem que ter prazer de vir aqui ouvir a palavra de Deus. O benigno, ele atrai pessoas, irmão. Você está pior do que repelente, irmão, de mosquito, irmão. Só afasta. Onde você anda, todo mundo sai de perto. Assim, Sua filha não está tendo prazer de ficar perto de você, irmão. Será por quê, hein? Porque minha filha não apoia meu relacionamento. Mas, claro, um relacionamento é errado. Você está dando exemplo para sua menina, rapaz. Deitando com um cara que não é do seu marido, dentro da sua casa. Aí tudo que encontra lá na balada já leva para dentro de casa. Mas tem mulher, irmão, que é besta demais, irmão. Conhece o cara lá, já leva o cara para dentro de casa, irmão. Com a menina lá, nem conhece o cara, rapaz. A cabeça, irmão. Não, mas eu tenho direito de ser feliz. Tem direito de ser feliz. Quem disse que não? Mas você está dando um péssimo exemplo para sua filha. Não se esqueça, hein, que muitas vezes diz que o filho de peixe... Eu posso ter 1001 coisas para reclamar da minha mãe que eu ainda poderia procurar que eu não teria. Minha mãe sempre deu para a gente exemplo. Sabe? Aí fica, você vai afastando as pessoas de você, irmão, sabe? Ninguém mais está querendo ficar perto de você. Ninguém da igreja ligou para mim, mas você tem amizade dentro da igreja? Afasta a pessoa. Tem gente que já vai pedir para você atendimento, você fica assim, não, vai em outro, vai em outro, vai em outro. Gosta de falar assim, ó, ô pastor, que não sei o que. Oi, irmão, pode falar. Atos 1. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte, chamada italiana. O camarada era um camarada super conceituado, esse Cornélio. Atenção aqui. Piedoso, atenção agora, igreja, e temente a Deus com toda a sua casa. Presta atenção. O qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a quem? Você notou o que é? Presta atenção. Você notou o que o Cornélio ensina? Ó? Ele cuidava da sua casa, temente a Deus, ó, com toda a sua casa. Eles eram servos de Deus e ele era temente a Deus, ele fazia um outro papel em casa, mas ele também se preocupava com a necessidade do povo. O benigno, pessoal, eu até anotei aqui, ele sempre vai se importar com a necessidade de alguém. Mesmo que ele não possa ajudar, mas aquilo vai o doer. Eu falo para você aqui, irmãos, que é por isso que eu falei que benignidade é diferente de bondade. Que eu acho que o que mais a gente precisa ouvir hoje é exatamente isso. Ele se preocupava com a necessidade do povo. Não porque ele dava ali, mas porque ele se preocupava. Mas atenção, a parte boa vem agora. Ó. Quase a hora 9 do dia,
viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de quem? Só isso basta. O que o anjo falou com ele? Tudo que você fez, toda a benignidade que você demonstrou para com as pessoas, vai te dar recompensa diante de quem? Meu irmão e minha irmã, Deus nos trouxe aqui hoje para poder nos falar uma coisa. Por mais dificuldades que a gente enfrenta com as pessoas, a gente tem que ser, meu irmão, benignos. Mas, pastor, e o que isso vai nos dar? Além de nos ajudar aqui na terra quando a gente precisar, vai fazer com que a gente tenha, meu irmão, a pedrinha na nossa coroa lá no dia da eternidade. Aí, você e eu, a gente vai para a última parte, que eu falei que eu precisava de 5 minutinhos aí, o que for 3. Na medicina, o que é uma doença benigna? Alguém sabe falar? Gosto que participa, gente. A doença benigna, ela mata? E a maligna? Na Bíblia, também podemos entender benignidade dessa forma. Como assim, pastor? Primeiro livro de Samuel 24, 1. Pastor, o senhor hoje o senhor leu bastante, né? Li mesmo. Ah, pastor, já que o senhor lê muito a Bíblia. E o que você quer? Você quer que venha aqui e prega? O que você quer que pregue aqui? O catálogo da cerveja? Primeiro livro de Samuel 24, 1. Rapidinho, gente. Rapidinho. O benigno, ele nunca mata, tá, pessoal? Não só fisicamente, mas também espiritualmente. Porque muitos estão mortos espiritualmente por causa de alguém que o matou na fé. Eu tinha que ler isso aqui. Talvez eu nem conseguiria ler, mas eu tinha que ler, gente. Me desculpa, mas tem que ler. E sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, lhe anunciaram dizendo: Eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Para quem não sabe, o Saul perseguiu Davi ali por anos, irmão. Não foi ali um dia, 2, nem um mês, não. Foi anos ali. O Saul perseguia Davi, procurava Davi para matar. O Saul saiu para a peleja contra os inimigos dos filisteus, acabou de lutar com eles, falaram: olha, o Davi está em En-Gedi. Olha o que o Saul vai fazer. Ó. Então tomou Saul 3.000 homens escolhidos dentro de todo Israel, e foi à busca de Davi e dos seus homens, até os cumes das penhas das cabras montês. Saiu atrás de Davi. Atenção, ó. E chegou a uns currais de ovelhas, no caminho onde estava uma caverna. E entrou nela Saul a cobrir os seus pés. O que é isso, pastor? O Saul, junto, procurando Davi, subiram ali nas montanhas, chegou na caverna, o Saul olha para o pessoal e fala: gente, ó, acho que eu comi alguma coisa que não me fez bem. Eu tenho que ir ali fazer a minha necessidade. Cobrir os pés era exatamente isso. Significava fazer ali a necessidade. Ele entrou para poder fazer a necessidade, meu amigo. O rei vai entrar para fazer a necessidade? Alguém vai entrar atrás dele? Claro que não, irmão. Quando eu estou com os meus líderes, se eles entram no shopping, no banheiro, eu não entro atrás. Eu fico ali do lado de fora esperando. Estou falando sério, irmão. Já cansou? Pastor, mas eu vou ali lavar a mão. Eu saio do negócio e deixo ele lá, meu irmão. Estou falando como homem de Deus. Então Davi, o Saul entrou para poder fazer a necessidade. Só quem estava ali dentro, ó. E Davi e os seus homens estavam aos lados da caverna. O Saul não tinha visto. Então os homens de Davi lhe disseram: Eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: Eis que te dou o teu inimigo nas suas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem aos teus, o que, igreja? O que os homens de Davi estavam falando com ele? Foi Deus que te deu a oportunidade de se vingar. Sim ou não? Mas o benigno, pessoal, ele nunca se vinga. Deus nunca vai pedir para alguém se vingar, irmão. Dá o troco. Mas pastor, mas aqui está falando que era Deus. Mas olha para mim, nem todo mundo que está do nosso lado nos dará bons conselhos, pessoal. Pastor, mas é uma pessoa de Deus. Ah, é? Mas um homem de Deus também erra. Davi, agora é a hora, tem que matar. Foi Deus que trouxe ele para cá. Foi Deus que trouxe, agora é a hora. E o Saul bem ali fazendo necessidade, olha o que o Davi vai fazer, ó. Então, e levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de quem, igreja? De Saul. Mas olha o tanto que o Davi era benigno. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi, por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é ungido de quem, igreja? Verso 7. E com essas palavras Davi conteve os seus homens, e não lhes permitiu que o levantasse contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu, igreja, o que, igreja? Meu irmão, o benigno
nunca vai impedir a pessoa de caminhar a caminhada dela, irmão. Sabe? Já separou, por que você está tentando lascar a pessoa, gente? Já quer seguir o caminho? Deixa a pessoa seguir o caminho dela, gente. Pelo amor de Deus, irmão. Pastor, já entendi. E olha o verso 16. Já estou terminando, gente. Já falei 16, verso 16. E sucedeu que, acabando de Davi falar a Saul, todas essas palavras, disse Saul: é essa a tua voz, meu filho Davi. Então Saul alçou a sua voz, e o que, igreja? Meu irmão, o coração que era duro de Saul, agora se moveu, foi quebrado, simplesmente porque o Davi, ele apresentou benignidade. Você está batendo de frente, e muitas vezes não é isso que Deus quer. Deus quer que você demonstre benignidade para quebrar o coração, que ainda é de pedra, irmão. Pastor, já entendi. Espero que essa palavra tenha falado aos nossos corações. Provérbios 3:3 e eu termino. Vocês entenderam, gente? Sim ou não? Sim. Benignidade é diferente de bondade? Bondade é atitude, benignidade é caráter. Provérbios 3:3 e eu termino. 3 e 4 também, né? E aí a promessa de Deus para nós hoje é assim: não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as no teu pescoço e escreve-as na tábua do seu, o que, igreja? Você notou? São duas coisas. Fidelidade nós vamos falar como a última parte do Espírito Santo ainda. Mas, meu irmão, você tem que colocar a benignidade até presa no seu pescoço. Eu acho que espiritualmente falando, que sempre vai estar ali na sua frente, você nunca deve esquecer. Por quê? E acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos... Quando uma pessoa é benigna, olha para mim, ela tem a honra também de quem, igreja? Primeiro de quem? Mas também ela tem a honra também de quem? Aplauda Jesus bem forte. E é isso.